Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um super conteúdo aqui do nosso canal, trazendo para vocês as principais notícias sobre os fundos imobiliários, né? Apresentando para vocês esse mercado que tem mais de 400 fundos imobiliários, né? Então nós temos assunto, se nós dedicássemos um dia para falar de cada fundo imobiliário, um ano inteiro não seria suficiente, hein? Então, vou trazer para vocês hoje as principais notícias sobre os fundos imobiliários, começando com o VGIR11, o fundo de papel da Valória, né? A você que ainda não conhece, aquele fundo de base 10, né, da Valora, está pagando 13,51%, né? No mês está com elevação de 0,2 e vem crescendo nos 12 meses 6,16%. Poxa, se nós estamos num cenário de Selic andando de lado e ela não parou de cair, quer dizer, ela parou de cair, né? E ela está andando de lado, e eu tenho um fundo de papel pagando 13,51, ele só pode ser fundo de papel indexado ao CDI, porque provavelmente se ele fosse indexado ao IPCA, ele não estaria pagando esse valor. Então é esse raciocínio que vocês têm que começar a desenvolver. Quando a Selic está alta, ou ela para de cair, ela está amassando quem? Os fundos de papéis indexados principalmente ao IPCA, né? Então, nesse cenário de Selic andando de lado, sem a possibilidade de queda até o final do ano, onde nós vamos ter a mudança no Copom, pagando 13,51, não precisa ir lá no relatório gerencial dele, se ele não for um high yield, provavelmente ele está indexado ao CDI. Só que não foi essa notícia que eu queria trazer para vocês, só para mostrar uma pequena análise. A principal notícia que saiu foi justamente essa, né? Ou seja, a subscrição de cotas que saiu para o VGIR11 saiu hoje, né? Então está aqui a descrição com relação ao direito de preferência nessa subscrição, né? A emissão já é a oitava emissão, né? Aí você vai ficar de olho principalmente nos valores, ó. Porque o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter a oitava emissão, como vocês podem observar aqui. O preço da emissão está R$ 9,62, né? Já a quantidade de cotas, 114 milhões, né, que é a quantidade de cotas que atualmente divide o PL do fundo, né? A quantidade máxima de cotas a serem emitidas, está aqui, ó, 41 milhões 580 mil e 42, certo? O custo de distribuição 0,23 centavos, o que vai dar um preço de subscrição de R$ 9,85, né? O percentual é 36,3 e o objetivo aí é arrecadar 400 milhões, certo? Se está na casa de 9,85 o preço na subscrição, então nós vamos olhar aqui a cota que está aqui, R$ 10. Então está mais barato participar da subscrição do que comprar mercado. Mas cuidado, por quê? Porque até a subscrição, essa cota ela pode baixar e provavelmente ela vai baixar. Então fique de olho, vê se fica melhor comprar mercado ou se fica melhor participar da subscrição. A subscrição eu já sei, vou pagar R$ 9,85. Aí o que eu tenho que ficar olhando ao longo dos dias, eu tenho que ficar olhando se essa cota não vai baixar muito e ficar abaixo do preço de subscrição. Se ficar abaixo, aí claro que eu vou comprar mercado e não vou participar da subscrição, porque geralmente quando você participa da subscrição, lembre-se que geralmente você fica sem receber o dividendo por um mês, porque geralmente quando essas cotas vão ser integralizadas, embora você já esteja com a cota,
geralmente, no mínimo em um mês, você não vai receber o dividendo, certo? Então, qual é a dica aqui? Já sabe, você que é cotista do VGIR11, já sabe o preço, R$ 9,85. Isso. O que eu tenho que ficar de olho? Tenho que ficar de olho aqui, no mercado. Se o mercado botar essa cota abaixo de 9,85, não tem conversa. Eu vou comprar mercado. Se a subscrição vier abaixo do valor ao mercado, não, aí eu participo da subscrição, certo? E lembrando para você que é cotista, é bom que você participe. Você só não deve participar se você já tem uma posição muito grande, certo? Porque senão acontece uma coisa que não é explicada para você, chamada de diluição. Dá um exemplo para você. Se eu tenho um bolo e esse bolo tem 10 fatias e eu pego uma dessas fatias, eu tenho agora 10% desse bolo. Agora, se esse bolo, né, que ele tinha 10 fatias, ele participou de uma emissão de cotas, ou seja, esse bolo que tinha 10 fatias, agora ele foi para 20 fatias. Eu não participei, esse pedaço de bolo que eu tenho agora não é mais 1% do bolo, é 0,5% do bolo, certo? Então lembre-se, o seu rendimento não vai ser diminuído, continua lá, mas a sua participação no fundo está sendo diluída, ou seja, o que você recebe está ficando menor quando comparado ao tamanho do fundo. Beleza? Se não tiver entendido, deixe seu comentário que eu mando aí uma mensagem mostrando para você o que acontece, certo? A próxima informação é o ALZR11, né? O ALZR11 é um fundo de tijolo e aquele fundo que não vai dar para você tanta emoção, certo? Então você compra ele e guarda. Ele nunca vai cair muito e ele nunca vai subir muito. É o famoso feijão com arroz, certo? É um dos fundos imobiliários mais sólidos que tem, só que não espere com ele uma grande queda para você montar a posição, mas não espere também muita valorização para ele. Então, ele é um fundo muito seguro para quem não gosta de correr risco zero em fundo imobiliário, que é receber só aquele dividendo e pronto, certo? Então, a cota dele, ó, R$ 109,40, está pagando um dividend yield de 8,76 e para mostrar o que eu tinha dito para vocês, nos últimos 12 meses ele caiu 1% e no mês atual ele subiu 1%, certo? Ou seja, é quase uma linha reta, por quê? Porque o LZR11 tem muita posição de gente que tem um poder aquisitivo muito grande, então eles não giram tanto a carteira como o público que tem um poder aquisitivo menor, certo? Eles trouxeram aí a liberação com relação à negociação das cotas, né? A LZR13, né? Onde aconteceu aí a liquidação, né? Onde a data da integralização, como está dizendo aqui, foi no dia 31/5, né? E a data de conversão foi no dia 25/7, né? Nós temos a LZR14, que aqui já é a liquidação das sobras, né? E nós temos a LZR15, que é a liquidação da oferta, né? Que sobrou aí só 119.908, né? Que foi o que acabou aí ficando aí só na parte de liquidação das ofertas, que foi no dia, essa data de liberação da negociação vai ser agora dia 26/7, né? Muito bom, né? Então a data de liberação dessas negociações vai acontecer aí dia 26, né? Dia conversão, data da conversão dia 25 e dia 26 é de liberação para negociação, certo? A data de divulgação dos rendimentos foi o dia 18/7, que é hoje, né? A data de divulgação aí dos rendimentos. A quantidade de cotas integralizadas foram 2.366.219. O preço médio aí dessa integralização foi R$ 106,13 e juntou aí um montante de 251.126.822,47 centavos, certo? Outra notícia que saiu foi do CPTI, né,
que é do mesmo grupo da Capitânia, ou seja, do CPTS, né? Só que investe no segmento do agro, né? Ou seja, ele é um fiagro, onde ele trouxe, a sua cota está R$ 97,85, dividendo de 14,61, né? Você está pagando 14,61 no estágio que nós estamos, não precisa dizer que ele é um fiagro e os seus CRA são indexados principalmente ao CDI e de curto prazo, porque pagando 14,61 só pode ter uma carteira majoritariamente CDI, certo? Onde ele trouxe aqui a queda nos últimos 12 meses de 2,59, mas no mês atual vai subindo 0,74, onde ele trouxe aí o informe mensal dos rendimentos, né? Com relação ao número de cotistas, que ainda é bem baixo, né? 6.871, né? O número de cotistas é bem baixo, no CPTI ele tem um objetivo ainda de crescer, né? No caso do ativo, são 258.296.579, né? Esse é o ativo do fundo, mas o patrimônio líquido é um pouquinho menor, na casa de 257 milhões. O valor patrimonial por cota está R$ 9,79, né? R$ 9,79, né? Do ponto de vista de rentabilidade efetiva mensal, 1% ao mês, né? Dependendo ali da variação da cota, dá 1% ao mês. O próximo fundo que soltou também seus informes foi o GGRC11, também um fundo de tijolo de base 10, ele era base 100, fez um desdobramento para virar base 10 e brigar ali com o GALG 11, que passou a ser GALI 11, né? Então, porque assim, o GALG, ele tinha 5 imóveis, vendeu um e ficou com 4. E ele estava performando até bem na casa de R$ 10. Então, o GGRC, o que ele fez? Ele fez um desdobramento de base 100 para base 10, porque ele tem uma maior quantidade de ativo e ele conseguia brigar ali de frente com o GALG 11. Só que o GALG 11 virou o GARI 11, anexou vários imóveis do Grupo Mateus e do Grupo Pão de Açúcar, aí ficou um cenário bem difícil para o GGRC11, porque o GGRC11 tem muito galpão logístico e o GARI 11 ele veio com a estratégia de misturar galpões logísticos com renda urbana. Essa renda urbana ficou bem forte, bem sólida e tem entregado um excelente rendimento. Então ficou um cenário difícil. Esse desdobramento que foi uma vantagem, no segundo momento estabeleceu aí, ficou um cenário bem complicado. Basta você ver aqui, ó, a cotação atual está R$ 11,09, né? Não está nem perto da mínima, mas também não está perto da máxima, que é 12,13. Seu dividend yield de 9,95, está bacana, né? Está bem acima da média dos galpões logísticos, mas o GARI 11 está pagando bem mais e está com uma diversificação maior. A valorização da cota está caindo 7,35% ao longo de 12 meses, né? Mas no mês atual ele vem se valorizando 1,37%, que é é uma boa valorização se nós considerarmos que é um fundo de tijolo, certo? Ele trouxe o seu informe mensal de rendimento, né? Onde o número de cotistas já chegou a 122.089, que esse era o objetivo, certo? Quando um fundo ele sai de base 100, ele vai para a base 10, o objetivo dele é aumentar a liquidez, né? Ou seja, não é somente deixar mais barato, mas aumentar também a quantidade de cotistas, né? Então, a quantidade de cotista aumentou bastante, certo? A quantidade de ativo em si tem 1,3 bilhões de ativo, mas de patrimônio líquido tem 1,1, ou seja, tem quase aí 2 milhões aí investido em outras coisas, certo? Do ponto de vista de rentabilidade, 1,5, né? Muito boa,
ponto de vista de rentabilidade, está levando em consideração o dividendo e a subida da cota, né? E o dividend yield do mês de referência é 1,59, né? Esse valor ele está meio turbinado, né? Se você olhar, esse valor está um pouquinho turbinado, porque se eu olhar aqui, embora a cota tenha subido, mas o dividendo, né? Lembre-se, quando a cota sobe, o dividendo proporcionalmente ele cai. Por quê? A cota sobe ou desce todos os dias de pregão. Dividendo só pago uma vez ao mês, certo? Então, você que é cotista do GGRC, fique de olho nessas movimentações, certo? O próximo é o BCIA11, que é um fundo de fundo do grupo Bradesco, né? Ele está na casa de R$ 104,50, está pagando um dividendo de 9,82, né? Valorização nos últimos 12 meses está caindo 0,33, 6, e no mês atual, uma baita valorização de 2,61. Por quê? Porque esse cenário que nós encontramos é muito favorável ainda para fundo de papel e favorável também para fundo de fundo, né? E o que eles fizeram? Eles soltaram o seu relatório gerencial, né? E o BCIA, ele acabou ficando um pouco famoso porque o professor Ricardo Figueiredo, eu acho que foi ano passado, inclusive tem vídeo aqui no canal, foi ano passado, onde o professor Ricardo Figueiredo recomendou o BCIA para que o Bruno Perini comprasse, porque ele estava muito descontado. Deixa eu mostrar aqui para você. Ele estava bem descontado, o BCIA. Deixa eu pegar aqui os 6 meses. Né? Ele estava bem descontado, era nessa casa aqui, se eu não me engano, que ele comprou. Pronto, aqui, ó. O professor Ricardo Figueiredo, quando foi no final do ano, ele recomendou o BCIA para que o Bruno Perini comprasse, né? Que o Bruno estava querendo comprar um fundo imobiliário, um fundo de fundo para colocar na carteira que tivesse descontado, e a sugestão do professor Ricardo foi justamente comprar o BCIA, né? Então ele conseguiu aí uma boa rentabilidade tanto na cotação como no dividendo, né? E atualmente, né, só no mês atual, ele vem crescendo aí 2,62, né? Porque nesse atual momento, fundo de fundo, ele se beneficia, certo? Se nós olharmos aqui para o relatório gerencial, né, tem aquelas informações, aquele destaque, só que o vídeo vai ficar muito grande, certo? A rentabilidade nos últimos 12 meses está aqui, ó, 14,23, né? Só a cota patrimonial, já com a cota de mercado vai para 31,65. Por quê? Porque fundo de fundo, o patrimônio dele é móvel, né? Então, fundo de fundo, ele é bom para você carregar na carteira? É. Só que o objetivo de fundo é você fazer trading. Por quê? Porque o fundo de fundo nada mais é do que um IFIX, ou seja, ele vai subir, vai bater no teto e depois ele cai. Por quê? Porque o que dá o PL do fundo são justamente as cotas dos outros fundos imobiliários que tem dentro, certo? Então, se você comprar fundo de fundo, você tem que entender como é que ele funciona, certo? A estratégia do fundo de fundo é um pouquinho diferente dos outros fundos imobiliários, certo? Então, se você tem um fundo de fundo na sua carteira, lembre que o objetivo dele é principalmente para você ter grandes retornos dele, é fazer trader, comprar ele descontado e vender ele na máxima. Aí você diz, Rodolfo, se eu vender lá na máxima, eu vou ter que pagar 20% de imposto, né? Mas é melhor você vender a máxima do que você esperar ele cair, né? A não ser que você queira esse fundo para o resto da vida. Por exemplo, a gente tem BCFF11, teve várias oportunidades de fazer trader, né? Vender trader não, né? Swing trader. Porque tem dois tipos de trade. Tem um day trade, onde você compra e vende no mesmo dia, e tem um swing trade que todo mundo um dia vai fazer, que é você comprar e em um outro momento você vender, certo? Então você consegue fazer swing trade com ele, né? Comprar fundo de fundo na baixa e vender ele na alta. E por que que geralmente se vende na alta? Porque fundo de fundo, ele bate no teto e ele cai, porque o preço dele
é dado pelas as cotas dos outros fundos que está dentro dele. Então, quando os fundos imobiliários despencam porque a Selic está subindo, adivinha o que acontece com o fundo imobiliário de fundo? Ele despenca, certo? Então, por isso que muita gente compra ele na baixa, fundo na baixa, quando a Selic está lá na altura, 3,75. Aí você compra esse fundo, quando a Selic começa a cair, os fundos de fundo ele começam a subir, só que vai ter um momento que essa Selic que baixou, ela ou vai parar de cair, ou ela vai fazer o movimento de volta para a subida. Quando ela parar de cair, ou ela fazer o movimento de volta para a subida, o fundo de fundo ele vai cair. E quando esse fundo de fundo ele despenca, né, faz um movimento em bica, geralmente você vende, pega o dinheiro, quando ele bater lá embaixo de novo, você recompra ele de novo. Então, muita gente faz trade com fundo de fundo, só tem que saber fazer, certo? Então, cuidado com a estratégia do fundo de fundo, né? Não é, vou diversificar, vou botar fundo de fundo na minha carteira. Cuidado, tem um sentido para isso, certo? A cota do mercado é 31,65, o IFIX 12,24, conseguiu bater o CDI bruto e conseguiu bater o CDI líquido com um desconto lá dos 15%, certo? Ele fala sobre o desempenho da carteira, não, o vídeo vai ficar muito longo. Os rendimentos, né? Os rendimentos e ganho de capital, né? Os rendimentos, né? Como é uma carteira de outros fundos, vai ter aquela cotinha que você recebe. O BCIA vai receber de todos os fundos imobiliários que estão dentro do portfólio. E tem os ganhos de capital, né? Onde você compra de barato e você vende essas cotas mais caras, né? Que é o ganho de capital, certo? Se nós descermos aqui embaixo, a distribuição de rendimentos vem aumentando, né? Desde o início ali de 2023, ele vem pagando cada vez mais, né? Saiu da casa de 76 centavos, bateu a casa de 87 centavos. Para mostrar para vocês, ó, o dividendo dele já chegou a bater até 10%, né? 10%, 10,2%, né? Ou seja, uma carteira de fundo segura e que tem pagado muito bem, né? E a exposição aos ativos, né? Principalmente lajes corporativas, né? 23,8%, que eu não acho muito bom, só que esses 23,8% de lajes corporativa, ele tem um dos melhores fundos de lajes corporativas, que é o PVBI11, embora eu não invista em lajes corporativas. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo os motivos por que eu não invisto em lajes corporativas, certo? Então, mas ele tem um bom fundo, né? Mas eu não gosto de lajes corporativa, que é o PVBI11, né? Onde ele tem 5,3% do PL do fundo, é o PVBI11, mas eles têm outro, né? JSRE11, né? Também que é outro fundo, né? De lajes corporativas, certo? Shopping Center 19,3, né? Onde tem maior posição XPML, né? Claro que um fundo de fundo ele vai ter uma posição de XPML. Tem VISC 11, né? Tem HGBS, né? Esses são os principais fundos, né? Tem de galpões logístico, a maior posição que ele tem em galpões logístico é BTLG, né? BTLG LVBI11, né? Também tem algumas posições, né? HGRE11, lajes corporativas também, né? FOF 2,9, ou seja, um fundo que investe em outros fundos, não tem lógica nenhuma, mas está aqui presente, né? Agências 2%, misto 1,1%, varejo e a receitazinha de CRI, que todo fundo tem que ter uma receita de CRI, que é para os fundos de papéis, são os que acabam pagando mais, certo? Então aqui é o relatório gerencial. Você que é cotista do BCIA, lembre de baixar o relatório gerencial e você vai ler. Saiu o relatório gerencial de junho. Que se eu for me dedicar aqui, eu vou passar o vídeo inteiro falando sobre ele. Não tem condição, porque eu já falei sobre vários outros temas. E para finalizar, teve um dos seguidores que perguntou sobre o GTWR11, né? Onde o risco dele ele ser monoativo, né? Se ele era um fundo bom, como é que seria?
O caso do GTWR11, eu sei que tem alguns influenciadores que mostram para vocês o GTWR11, inclusive tem muitas visualizações. Ele tem posição, inclusive ele faz marketing do GTWR11. O GTWR11, o que acontece? Ele é um fundo de lajes corporativas. Eu já não gosto de fundos de lajes corporativas desde a pandemia, com tudo que aconteceu. Tem um vídeo aqui onde eu conto os motivos por que eu não invisto em lajes corporativas. Esse já é o fator. O segundo fator de que eu já não gostar, ele tem um problema, que é um monoativo. E esse monoativo se encontra alugado para o Banco do Brasil. O Banco do Brasil vai falir? Acredito que não. O Banco do Brasil vai mudar de endereço? Nesse caso, eu acho muito difícil, porque ele está muito bem localizado, né? Ou seja, se o Banco do Brasil sair dali, dificilmente ele vai para outro canto. Então, é uma renda que vai se manter ali por muito tempo, mas é um monoativo e uma monorrenda e um monoinquilino. E nós aprendemos como primeira aula de beabá de investimento que você não bota na sua carteira monoativo, monoinquilino e monorrenda, né? Por exemplo, por que eu gosto, por exemplo, de um fundo de shopping? Vamos supor que eu comprasse um fundo de shopping e esse fundo de shopping tivesse só um shopping. Entre um fundo que tem uma lajes corporativa, um fundo que tem um galpão logístico, um fundo que tem só um CRI e um fundo que tem só um shopping, eu preferiria comprar um fundo de shopping. Por quê? Porque o fundo de shopping ele tem no mínimo de 250 a 300 lojas. E cada uma dessas lojas são ocupadas por inquilinos diferentes. Então, por isso que a maioria das carteiras, as maiores posições são shoppings e os fundos de fundos têm grandes posições em shopping. Agora vocês entendem porque você consegue pegar um único ativo e pulverizar os inquilinos. Galpão logístico, você consegue fazer isso? Consegue, mas com dificuldade. Você pode pegar um galpão logístico, dividir ele, ou seja, fazer módulos e alugar ele para diferentes inquilinos. Mas, na verdade, a maioria é o que? Um galpão e um inquilino. Lajes corporativas você consegue pulverizar? Consegue. Consegue você ter um edifício e cada um desses escritórios ser alugado para uma pessoa diferente. Verdade. Só que depois da pandemia, esses escritórios eles se esvaziaram. Por quê? Porque hoje em dia não mais importa onde é que você está localizado. Hoje em dia o que importa é o serviço que você presta. Por quê? Porque através das redes sociais eu sou capaz de chegar até você, certo? Então, por isso que hoje eu não tenho mais tanto interesse em lajes corporativas, certo? Além disso, se nós olharmos aqui, muitos podem dizer, poxa, mas ele está pagando 11,38%, ou seja, bem acima da média, como monoativo, vou permanecer nele. Nos últimos 12 meses está 0,3 significa nada, no mês atual 0,12 também significa nada para um fundo de tijolo. Agora, se nós olharmos os últimos 6 meses, ele está numa rota de queda na cotação. Então, o seu dividendo nesse fundo está alto, por quê? Porque a cota está despencando. Se nós olharmos os últimos um ano, por exemplo, você consegue perceber que nós tivemos um pico aqui, ou seja, uma grande subida, principalmente no final do ano, mas assim que entrou 2024, olha ele despencar. Tá? Olha despencar. Agora, veja para mim se esse é um fundo para eu carregar. Aí você sempre vai usar essa estratégia. Nunca olhe gráfico o último ano, últimos 6 meses. Isso é uma forma de maquiar, de não deixar você ver. Sempre abra o gráfico nos últimos 5 anos. E olha o que aconteceu com ele. Ó. Desde a pandemia ele caiu, parece que ele se recuperou, mas não se recuperou. Claro que já teve momentos onde ele teve mais baixo, ó, na casa de R$ 70, certo? Mas você consegue perceber que você tem um baita prejuízo, ou seja, é alguém que passou pela pandemia, né?
conseguiu sobreviver, mas não conseguiu mais performar o que um dia ele performou, certo? Infelizmente, ele não vai conseguir fazer isso, por quê? Porque ele é monoinquilino. Como ele é monoinquilino, o mercado não se torna tão atrativo com ele, né? O mercado aí não tem tanto interesse nele. Mas você diz, como é que o mercado não tem interesse em um fundo que tem 42.903 cotistas? Geralmente são pessoas que compram e muitas vezes elas guardam essas cotas, né? Ficam lá guardadas. E mesmo, olha para mostrar para você, mesmo pagando 11,38%, ele segue descontado com um desconto de 18%. Como é que você explica um fundo num setor muito ruim, que é a laje corporativa, pagando 11,38% e como é que ele não está acima do seu preço sobre o valor patrimonial, ou seja, ele está com desconto de 18%? É porque o mercado ele já precificou esse risco e embutiu dentro. Então, dificilmente você vai ver ele na casa de 1. Então, você vai receber o dividendo, mas não espere sorrir com a cota, certo? E outro ponto, ó, não tem diferença de pagamento de um ano para o outro. Por quê? É o mesmo inquilino, no mesmo imóvel, há muito tempo. Ó, não tem variação do dividendo. Vamos pegar os últimos 5 anos. Se eu pegar os últimos 5 anos, vou agrupar. Se eu agrupar, não tem tanta diferença. Ó. 2020, no auge ali da pandemia, pagou por ano R$ 8,25. 2021, R$ 8,12, pagou foi menos. 2022, R$ 8,93. 2023, R$ 9,48. Pode ser que nesse ano ele pague mais? Pode. Mas pelo gráfico aqui, parece que ele vai pagar o mesmo montante do ano passado, certo? Então, eu não vejo sentido de você investir, certo? Então, se você quiser investir, eu não vejo sentido de você ter um monoativo quando você poderia ter um PVBI 11, onde você estaria bem mais seguro, mais diversificado, uma HGRE 11, que não é tão bom quanto o PVBI, mas performa muito bem. Tem um outro fundo, só que esse não é para você que está começando, né? Que é o FATN, que também é de lajes corporativas, ele paga bem, é até bem equilibrado, mas ele já é para uma carteira de alguém que já está há mais tempo, certo? Para você que está começando, é PVBI 11, HGRE 11, depois que você se mantiver no mercado, investindo, conseguir ali aportar todos os meses, desenvolver uma carteira, entender como é que ele funciona, aí você vai para esses fundos aqui, certo? Não coloque esse tipo de fundo imobiliário na carteira, né? Então fica até triste alguns influenciadores divulgando um tipo de fundo imobiliário desse, né? Porque esse fundo imobiliário aqui é para quem tem experiência, que é para saber como trabalhar e como mexer com ele, certo? Então eu sei que o vídeo ficou muito longo, muita informação, mas é porque saiu muito conteúdo hoje, nessa quinta-feira, sobre os fundos imobiliários. Você que não é seguidor desse canal, segue esse canal, porque eu sempre digo, fiquei por mais de 12 anos na poupança, até que um dia eu assisti um vídeo sobre fundos imobiliários, comecei a investir e eu comecei a descobrir verdadeiramente o que era investimento. Então, quando você segue esse canal, você ajuda o YouTube a divulgar o conteúdo daqui e outras pessoas também descobrirem o fundo imobiliário, como eu também um dia descobri e como também você um dia descobriu, porque eu me arrependo muito de ter passado mais de 12 anos guardando dinheirinho ali na poupança, como até já disse em outro vídeo, cheguei a juntar 14 mil reais para dar como a metade da entrada de um Palio, né? Um Palio Fire simplesinho de 2011 que eu tenho, onde 14 mil eu dei de entrada juntando dinheiro na poupança. Hoje, se eu pudesse voltar lá, né, pudesse voltar lá atrás e eu pudesse pegar esse dinheiro e colocar em fundos imobiliários, certamente eu teria um outro retorno e uma outra rentabilidade bem maior e quem sabe tivesse uma cabeça bem mais madura e bem mais desenvolvida. Então,
Curte o canal, comenta, deixe sua sugestão, bota aí nos comentários qual é a sua carteira, pergunta informação sobre os fundos imobiliários. A informação que eu tiver eu dou, a informação que eu não tiver eu vou pesquisar e, claro, sempre buscando ser sério com vocês. Porque aqui, como eu produzo conteúdo, eu preciso de falar sobre todos os fundos imobiliários, certo? Mas sempre com a linguagem para ter cuidado com recomendação e também não estar indicando bomba para vocês, conversando sobre bomba, porque nós estamos lidando com dinheiro, dinheiro de vocês, dinheiro da família de vocês. Então a gente tem que, claro, ter uma linguagem descontraída, uma conversa descontraída, mas sempre buscando ser sério, porque a gente está lidando com algo muito importante dentro da nossa casa, dentro da nossa família, que é obtido com o suor nosso, nossa esposa, muitas vezes nosso familiar, que é o dinheiro, certo? Então, valeu, obrigado por ter ficado aqui até o canal, até o final do vídeo aqui nesse canal e até o próximo conteúdo.